Olá, eu sou Cíntia Castro, editora de Política de O Tempo, e a nossa conversa de hoje no Café com Política é com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, que nos recebe aqui na sede do BDMG. Muito obrigada pela atenção do senhor, por nos reservar alguns minutos dessa agenda apertada. É um prazer ter o senhor aqui conosco. É uma alegria, Cíntia, estar com você e com cada um que está nos acompanhando. Muito obrigada. Matheus, eu queria começar perguntando assim, a questão da segurança pública, ela tem sido um foco do governo do estado e o senhor em várias ações tem estado à frente ali, né, com ações para tentar melhorar, reduzir a criminalidade no estado. E aí, começando por um tema que assim atinge muitos, principalmente belo-horizontinos, que gostam de frequentar estádio, tem alguma medida inicial prevista, assim, que o senhor poderia dizer para aumentar a segurança tanto dentro quanto no entorno dos estádios, em relação às torcidas? Cintia, é uma pergunta boa, porque dia 2 agora nós vamos estar reunidos inclusive com os clubes e com os operadores dos estádios principais da capital para discutir os novos parâmetros de segurança. A decisão que o governo tomou, depois dos problemas que nós tivemos no ano passado, inclusive com aquela morte de um torcedor em São Paulo, um torcedor do Cruzeiro, é de que nós passaremos a ter jogos com o controle absoluto do campo e do entorno feito pela polícia. Se a gente for rememorar historicamente, isso já aconteceu no passado, mas já há mais de uma década a decisão que foi tomada por governos anteriores foi a de retirar as polícias de dentro do estádio e deixar a parte interna do estádio por conta da segurança particular contratada, mas isso não tem mostrado resultados efetivos. A gente assistiu aquela cena triste da bomba que foi arremessada no jogo Flamengo e Atlético dentro do gramado, que acabou ferindo um cinegrafista. Poderia ter sido muito pior o acidente. Conseguimos identificar e prender o criminoso, mas a gente tem que evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, nós criamos uma matriz de risco que mostra quais são os jogos mais complicados, ponderando fase da competição, público, quais são as torcidas envolvidas, se há ou não torcida organizada naqueles times, a rivalidade histórica entre os times que estão competindo, e aí se a gente chega nos nossos dois níveis mais altos de risco alto e de risco grave, a gente coloca a polícia dentro do campo. Vamos voltar inclusive com a presença da cavalaria e dos cães, porque a gente não pode permitir que agressões sejam feitas entre as torcidas ou com quem está lá para cobrir ou para trabalhar naquele dia. Isso para quando? Tem uma data já? A gente já vai anunciar os clubes a partir do dia 2 de abril e, portanto, ao longo do mês, final do mês de abril e início do mês de maio, a gente já começa, porque é também quando a gente começa a ter jogos de etapas mais importantes dos campeonatos. Então, nós estamos muito focados nisso, evitar que a gente tenha problemas mais sérios em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Estamos criando o procedimento primeiro para Arena MRV, Mineirão e Independência. Mas se tiver jogo grande em algum outro estádio no estado, no interior, como já aconteceu no passado, a gente desloca essa estrutura também para lá. Desde acompanhar a torcida visitante, por todo o trajeto dentro de Minas Gerais para garantir que ela não seja agredida, mas até garantir que ninguém tenha acesso à esplanada sem ter ingresso, por exemplo, e fazendo o controle interno, inclusive, das catracas, com câmeras em todos os cantos dos estádios para saber que quem fizer qualquer coisa errada vai ser imediatamente identificado. Em relação ao crime organizado, tem algum que o senhor acha que preocupa mais no Estado? Uma das ações do Conselho de Defesa Social, que está sendo reativado, dividiu em 6 grupos e é atacar o lucro dos criminosos. A questão dos combustíveis, ou tem qualquer algum que preocupa mais e uma ação que o senhor gostaria de dizer? Cintia, é interessante porque quando a gente fala de crime organizado, a gente pensa sempre em droga. Cocaína é uma grande atividade ainda para esses grupos, mas ela representa hoje menos de 5% de todo o faturamento do crime organizado do Brasil. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar olhando para o problema errado no momento de colocar a nossa força. A gente tem que desfinanciar, como dizem na polícia, o crime organizado, e para isso a gente tem que ir atrás daquele que está dando mais dinheiro. Quais são os 2 maiores mercados do crime organizado hoje? Crimes digitais, envolvendo crimes financeiros, e combustível. Então essas são 2 áreas importantíssimas para a gente. Crimes virtuais e financeiros representam hoje cerca de 170 bilhões de reais por ano em movimentação do crime organizado. É mais do que o orçamento do governo de Minas Gerais, o que o crime organizado está movimentando só com crimes digitais. E com combustíveis, cerca de 60 bilhões de reais, eles já dominam quase 9% de todo o comércio de combustíveis do Brasil. E como combater isso? Nós temos muita inteligência e tecnologia colocada à disposição dessas 2 frentes. Nós estamos conversando com um sistema de monitoramento em Minas Gerais que vai nos permitir saber
onde cada caminhão passou e por que ele estava rodando com ou sem nota, por que ele estava fazendo aquela rota ao invés de uma outra rota, considerando lá na base nacional qual era a origem e destino dele. Então tem muita tecnologia aplicada, soluções que estão sendo desenvolvidas por nós, mas compradas também de fora. A Google é uma das parceiras contratadas para esse projeto. Então tem muita coisa de investimento feito em massa crítica para que a gente possa sair do outro lado. Envolve nossa Receita Estadual, nossas polícias militar e civil, nosso sistema penitenciário com a identificação dos faccionados. Por exemplo, a gente já tem hoje 8.500 faccionados que de alguma forma passaram pelo sistema prisional mineiro. Nós já temos presídios exclusivos para faccionados, para que a gente não misture as facções, nem permita que não faccionados convivam com faccionados, porque isso aumenta o público. Há uma coisa terrível que os faccionados fazem dentro dos presídios, que é o chamado batismo, né? Eles fazem uma conversão forçada de quem não é da facção para a facção, sob pena de ser morrer ou ser agredido, violentado dentro do presídio. Então isso não acontece mais em Minas Gerais. Esses cuidados todos vão se somando para a gente garantir que o crime organizado continue agindo nas nossas fronteiras, nas nossas divisas. E esse é o grande desafio. O crime organizado, apesar de não estar instalado em Belo Horizonte ou nas grandes cidades de Minas Gerais, como a gente vê em Rio e São Paulo, ele nos pressiona nas divisas, especialmente a divisa de Rio, São Paulo e Bahia, e ele também aparece nos grandes corredores de circulação, que é por onde eles passam as cargas, que também são cargas de cigarro, de bebidas, as cargas de ouro, e acredite ou não, o ouro ainda representa 10 bilhões de reais de faturamento para essas facções. Então a gente tem que tomar cuidado com esses pontos de inserção para tentar cortá-los e para desfinanciá-los. A gente tem um bom exemplo disso. Ano passado, vocês vão lembrar que a gente teve uma grande operação em Juiz de Fora, em que a gente fechou mais de 50 pequenas empresas que estavam lavando dinheiro para o crime organizado. É inteligência aplicada com tecnologia para a gente poder sair do outro lado. E, Matheus, assim, a gente vê que para isso dar certo também precisa de um envolvimento dessas forças policiais que vão atuar junto dessas ações definidas pelo governo. E a gente percebe assim que tem, de um lado, esse investimento, esse foco na segurança, e o governo também recebe muitas críticas de algumas entidades, de alguns sindicatos, de servidores de segurança pública. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e não sei se tem algum compromisso com eles dentro das reivindicações que eles têm. Cíntia, eu respeito muito a nossa força de segurança porque ela tem resultados assim, excepcionais e a gente não tem um estado seguro senão pela força deles. Mas é importante a gente separar o que é o nosso agente de segurança e o que é o movimento sindical, eventualmente. O movimento sindical está sempre justa e adequadamente fazendo a reivindicação dele, mas isso não se mistura com o que é a força policial na rua. Nossa força policial é uma força policial colaborativa, leal, correta, diligente. Nós não temos problemas em Minas Gerais sobre o comportamento da polícia por conta de reivindicações. Há momentos de tensão, a gente gostaria muito todo ano poder dar revisão inflacionária para todos os servidores. Infelizmente essa não é a realidade de Minas Gerais ainda. O governo Zema conseguiu por 2 anos fazer isso, deu além disso uma revisão inflacionária especial para as forças de segurança no começo do mandato, para os professores já estamos indo agora para a 4ª revisão inflacionária, mas a gente não consegue fazer o que a gente gostaria, que é fazer revisão inflacionária todo ano. Mas tivemos avanços muito grandes. As forças de segurança, por exemplo, além das revisões que ela já recebeu, ela teve um aumento de 3 vezes no valor do auxílio fardamento, que equivale a um salário adicional de soldado para cada um dos agentes da Força de Segurança para ajudar na manutenção das despesas. E também agora, esse ano, tivemos a criação do auxílio alimentação para as Forças de Segurança, que representa R$1.000 a mais por mês por profissional. Para a gente ter uma ideia, as carreiras iniciais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, bombeiros e também dos agentes penitenciários, significa cerca de R$4.000 de remuneração. R$1.000 a mais é um incremento de 25% do valor que essas pessoas recebiam. Então a gente tem valorizado e cuidado muito da segurança dentro de limitações. A gente gostaria que elas não existissem porque a gente sabe que especialmente saúde, segurança e educação merecem mais atenção nossa e mereciam ganhar melhor efetivamente. Mas a gente tem limitações orçamentárias e vai trabalhando com elas. Mas as forças de segurança que estão na rua são leais e reconhecem esse esforço que tem sido feito. Afinal de contas, eu volto a dizer, um soldado está ganhando 25% a mais esse ano pelo reconhecimento da necessidade dele receber um auxílio que só ele não recebia dentro da nossa estrutura, uma valorização considerável do governo Zema.
E falando de economia, a gente teve, né, essa semana a divulgação do PIB do Estado e tem uma previsão de investimentos, de atração de investimentos para esse ano. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Qual que é a previsão para 2025? Tem um foco específico assim, de investimento? Nós temos uma preocupação esse ano de continuar crescendo em emprego, porque, infelizmente, a situação econômica do Brasil não está mostrando sinais muito positivos para os próximos anos. E Minas Gerais tem que estar pronta para isso, estando o mais robusta possível em termos de atração de investimentos e instalação de empresas. A gente fez o dever de casa até aqui. Minas Gerais é o estado que mais atraiu investimentos proporcionalmente com qualquer outro. Nós estamos atrás em números absolutos de São Paulo, mas pouco atrás, e nós somos 50% da economia de São Paulo. Então é um número muito relevante. Nós somos o estado que mais gerou emprego, menor desemprego em todo o Sudeste, um dos menores do Brasil, menor taxa de desemprego histórica desde que o IBGE faz medida. Minas Gerais nunca teve um desemprego tão baixo como tem agora. E a gente começou o ano acelerado. Por exemplo, o setor de mineração já anunciou mais de 10 bilhões de investimento nesses primeiros 3 meses do ano. E isso vai nos levar a 1 milhão de carteiras assinadas a mais do que a gente tinha no começo do governo Zema. A gente está saindo do patamar de 3 milhões e 300 mil pessoas trabalhando com carteira assinada em janeiro de 2019, quando começa o governo Zema, para 4 milhões e 270 mil pessoas já com carteira assinada nesse momento, ou 970 mil pessoas a mais já nesse momento. E esse é o nosso foco em termos de economia, para que a gente possa atravessar um potencial momento de crise que venha a ser criada pela falta de controle fiscal do governo federal nos próximos meses. É claro que nos preocupa a perda do poder de compra do consumidor. Sim. O fato do trabalhador ter o emprego, mas não está conseguindo fazer a compra de casa, dói o coração da gente, e aí nós temos programas como Trilhas de Futuro para tentar qualificar a mão de obra, para que ele ganhe mais. Eu queria que ele ganhasse mais para que ele pudesse fazer tudo o que ele quer, mas já que nós estamos vivendo inflação, que ele ganhe mais para que ele não tenha queda do seu padrão de vida ao longo dos próximos meses. E para esse ano, qual que é a meta? Então até o fim do ano? Nós vamos chegar a 1 milhão de carteiras assinadas antes do final do ano, então essa é uma meta importante. Nós estamos mirando em 500 bilhões de reais de atração de investimento no final desse ano. Esses números são números importantes para quem está nos acompanhando entender, porque se fosse um país criar 1 milhão de empregos seria muito, mas num estado do tamanho de Minas Gerais é um crescimento de mais de 20% de todas as pessoas trabalhando com carteira assinada. Isso dá fôlego para a economia para eventualmente enfrentar momentos mais difíceis. Nós temos muitos investimentos em energia. Nós estamos falando de Minas Gerais como o maior produtor de energia fotovoltaica do Brasil hoje. Também ainda em energia, o sucroalcooleiro cresceu consideravelmente na produção de etanol e de açúcar, também é um segundo setor muito importante. Na agricultura, atenção para o setor do café e dos queijos artesanais, é uma economia muito grande, nós estamos falando de mais de 3 mil produtores, e esse número de produtores de queijo artesanal continua crescendo. E café está vivendo um momento muito positivo, pela primeira vez na história, a exportação de café em Minas Gerais ultrapassou a exportação de ferro, e nós não diminuímos a de ferro, porque a de café continua crescendo. Mas nós temos investimentos importantes em fármacos e em indústria pesada. Então, o polo de Pouso Alegre, o polo de Montes Claros em fármacos e Pouso Alegre em indústria pesada e em eletromecânica, eles têm chamado a atenção e recebido todo o nosso apoio. Isso atrai outras coisas. Então, a gente vê CIMED abrindo operações em ambos os lugares, a gente vê Balduco expandindo operações em Minas Gerais, a gente vê Heineken, Ambev. Então, cada uma dessas empresas que coloca suas operações aqui nos deixa muito feliz, porque elas atraem outros. Atraímos a Amazon e somos hoje o maior centro de distribuição de e-commerce do Brasil por conta desse ambiente favorável a que as empresas se instalem e permaneçam aqui. Matheus, falando sobre eleições 2026, né, que é um tema que ainda está um pouco longe, mas está perto também. O governador, né, Romeu Zema, já deixou claro em algumas situações que o senhor é o nome defendido, né, por ele, apoiado por ele, pelo Partido Novo. Estando aqui de frente para o senhor e com quem nos acompanha, a gente pode dizer que o senhor já está em pré-campanha para governo do Estado? Eu não mudei a minha rotina no que diz respeito à forma de conduzir minha atuação no governo, né? Eu continuo estando no interior 2 vezes por semana, como eu faço desde o primeiro dia desse mandato, e continuo coordenando os secretários no dia a dia do governo. Os outros dias que eu passo em Belo Horizonte, eu passo coordenando as secretarias, o que eu já fazia desde 2020. Mas é óbvio que há uma preocupação hoje minha e do governador com o que vem depois de 2026, porque a gente teve um trabalho muito grande para pôr as contas em ordem, para garantir que os débitos de Minas fossem pagos e para que a gente conseguisse retomar investimentos, como por exemplo os nossos investimentos em infraestrutura, saúde e educação, que são recorde comparado com os últimos 20 anos do Estado. E a preocupação é quem vem depois,
Porque devolver o Estado para aqueles que destruíram o Estado antes de nós não parece uma solução muito adequada. O governador está preocupado com o legado que ele está construindo, porque é muito mais rápido destruir do que construir. Nós gastamos 4 anos só apagando incêndio, estamos só há 2 anos tentando fazer esses investimentos, e o governador chama a atenção disso, né? Muitas das coisas que nós estamos pondo de pé só vão ficar prontas em 2026, 27, 28, 29. Dependendo de quem vier, elas vão parar como pararam com os hospitais regionais que nós vamos entregar ao longo desse ano e do próximo. As próximas vão parar de novo porque não há compromisso. Não é menos uma questão personalista de falar assim, o Matheus é que vai ser o sucessor, e mais uma decisão de que nós não podemos abrir mão de fazer a sucessão do governador. Fico muito feliz e honrado, obviamente, de ele considerar que o meu nome é o mais adequado, mas eu acho que o importante é a gente fazer uma construção de centro-direita, para que a gente tenha uma unificação, para que a gente não permita que o PT volte para o governo, para que a gente não permita que a política que errou em Minas Gerais volte a ocupar espaços. E dentro disso que eu pergunto para o senhor, a gente vê cada vez mais o governador, né, coloca o senhor em eventos importantes para o Estado e tudo, e aí opositores do senhor falam, está havendo o uso da máquina pública, pensando em 2026. Aí eu gostaria de perguntar isso, o que o senhor diria para isso, para essa questão? Eu sou vice-governador do Estado, né? Eu tenho funções de governo e de Estado desde sempre. Aliás, as funções mais importantes que eu exerço ainda desde que eu era secretário-geral em 2020. As pessoas acreditarem que porque talvez eu seja candidato em 2026, eu não deva participar do governo, seria uma ignorância. Ontem alguém me perguntou, falou assim, o governador não devia falar que ele gostaria que você o sucedesse. Falou, seria muito estranho o Lula poder falar que quer que o Pacheco seja governador de Minas e o governador de Minas não poder dizer qual é a opinião dele sobre o assunto. Se o presidente da República tem direito de ter opinião sobre o governo de Minas, eu imagino que o governador do Estado também tem esse mesmo direito, entendendo que não estamos usando nenhuma estrutura pública para fazer nenhum tipo de pré-campanha. Agora estamos trabalhando. Essa é talvez a única vantagem competitiva de quem está no governo. Para nós, basta o trabalho. Para quem está do lado de fora, não, né? A pessoa tem que tentar aparecer de alguma outra forma. Vamos ver quem são os competidores. E nesse tabuleiro aí dos competidores de 2026, o senhor fala da formação, né, de uma união de centro-direita. O nome do senador Cleitinho é um nome que está colocado, provavelmente vai estar lá, e que muitas pessoas que a gente conversa, né, nos bastidores acham que tem grande potencial. Isso pode ser uma ameaça, por exemplo, para uma futura candidatura do senhor? Ou o senhor acha que é possível convencê-lo de estar junto? Como é que está essa negociação, se é que existe essa negociação? Não, a gente conversa muito. Eu e o Cleitinho somos vereadores ao mesmo tempo, né? Começa a trajetória política dele ao mesmo tempo que eu começo aqui em Belo Horizonte, ele começa em Divinópolis. Conheço o senador há bastante tempo e temos uma relação muito positiva. Eu acho que a questão é entender quem é o nome que vai estar pronto para o desafio que nós temos pela frente, que é um desafio triplo. Nós temos o desafio eleitoral, propriamente, que eu não tenho dúvida nenhuma que todos os nomes colocados são nomes que estão prontos para enfrentar a urna. Nós temos o desafio da construção política, quem é que tem condição de construir com a Assembleia Legislativa as reformas que a gente precisa para frente, os próximos passos de Minas Gerais, a condição de interlocução com os prefeitos. E por último, a condição de gestão. Então, tenho certeza que vai ter sabedoria no nosso campo da centro-direita para a gente chegar num nome que reúna a melhor condição dentro desses 3 campos. Acho que o meu nome está colocado, o nome do senador Cleitinho está colocado, o nome do deputado Nicolas eventualmente aparece. São bons nomes. Você espera estar junto. Mas eu acho que se a gente tiver separado, a gente cria um canal para que a esquerda consiga ir para o segundo turno. Se a esquerda for para o segundo turno, não estou dizendo que isso significa uma derrota para a centro-direita, mas significa um risco que a gente não deveria correr, porque essa história já terminou mal para Minas Gerais antes. E a esquerda, o senhor enxerga que vai vir com o senador Rodrigo Pacheco, que não tem se demonstrado até então, aparentemente, um interesse nisso. Como é que está ele nesse jogo aí, o senhor acha? Apesar de eu respeitar a trajetória histórica do senador Rodrigo Pacheco, eu tenho muita dificuldade de entender como ele será o candidato da esquerda. Isso não é o histórico do senador, mas talvez ele seja abraçado pela esquerda, já que o PT não parece ter um candidato, o PCdoB não parece ter um candidato, o PSOL não parece ter um candidato. Isso também é um sinal, né, sobre qual é a impressão de Minas Gerais sobre a esquerda. A esquerda ganhou menos de 50 prefeituras no estado, de 853. Os partidos da base do governo ganharam a eleição em 804 municípios. Então, eles terem que procurar um candidato que não é originariamente da esquerda é sinal de que eles têm que tentar emprestar o prestígio do presidente Lula a uma outra figura qualquer que eles possam tentar fazer subir. Qual que é a minha preocupação nisso? Quando você começa a criar uma chapa Frankenstein,
a gente não sabe quem é que vai mandar o governo lá na frente. Então, me assusta. Se o senador Rodrigo Pacheco não for candidato, não sei quem eles lançarão, porque você não vê muitos nomes aparecendo, né? De vez em quando alguém fala que o ex-prefeito Calil pode resolver tentar voltar, ou que eventualmente o ministro Alexandre Silveira voltaria. De qualquer forma, é menos uma discussão pessoal a essa altura e mais uma discussão programática. Se nós queremos avançar o programa, o projeto que está implantado em Minas Gerais pelo governador Romeu Zema, ou se a gente quer voltar para o que a gente tinha antes na política. Acho que é essa que vai ser a decisão que nós vamos nos defrontar com ela, e é por isso que eu não gostaria de ver os apoiadores do governador Romeu Zema separados, né? Afinal de contas, se a gente defende uma mesma lógica, de um Estado estruturado, que paga suas contas, que está avançando, que está gerando emprego, renda e oportunidade para as pessoas, esse grupo devia estar todo junto. E pensando no cenário nacional, o senhor arriscaria um palpite de quem a gente vai ver num segundo turno para a presidência hoje? Acho difícil a gente arriscar, porque há algumas variáveis complexas do lado da centro-direita e também tenho dúvidas sobre se o presidente Lula é candidato à reeleição. Então, no fundo, eu não tenho certeza quem são os candidatos que vão estar colocados. Mas acho que, pensando só do meu pai brincava sempre com a gente quando era menino, lá em casa, ele falava, a gente só joga com as peças da gente do tabuleiro, viu, meu filho? Não precisa ficar preocupado com as peças do outro, não. Então, com as peças da gente do tabuleiro, eu acho que a discussão é qual dos governadores será o cabeça de uma chapa que deveria ser comandada pelos governadores de oposição. Acho que nós temos excelentes nomes, né? O governador Romeu Zema é um nome excepcional, Tarcísio, Ratinho, Eduardo Leite, Riedel, o Mauro de Mato Grosso, Caiado de Goiás. Então, há bons nomes. Qual desses nomes será o cabeça de chapa? Porque o mais importante é que eles todos estejam juntos. No cenário nacional, a necessidade da união é pelo motivo contrário de Minas. Em Minas, a união é importante para que a vitória seja garantida. Nacionalmente, a união é importante para que a vitória seja possível. Se houver fragmentação nacional, não há chance de vitória contra quem está no governo. Ainda há uma expectativa, né, pensando, né, nesse cenário nacional, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa estar lá, uma expectativa de quem, né, defende o nome dele. E pegando essa semana, né, as denúncias contra ele, eu queria perguntar se o senhor tem alguma opinião em relação a essa tentativa de golpe. O senhor acredita que o ex-presidente teve alguma responsabilidade nisso? Eu acho curioso que nós estejamos tratando civis sem nenhum tipo de acesso a armas ou que tenham praticado nenhum ato de violência física de forma mais dura do que a gente está tratando estupradores e traficantes. Essa moça, que é manicure e que pichou uma estátua de batom, que portanto o crime que ela cometeu, e é um crime, foi resolvido com água e sabão, recebeu uma pena de 14 anos. Enquanto estupradores e traficantes são libertados em regime provisório em 1 ano, 3 anos, 4 anos, para mim é inconcebível. Por que eu estou misturando esse assunto com a sua pergunta? É porque a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar tendo um julgamento político. O julgamento no STF deve ser um julgamento jurídico. Quem faz julgamento político é o Congresso Nacional, quando, por exemplo, vai julgar o impeachment de um presidente da República. E o STF está exagerando, senhor? O STF perdeu completamente o controle do que é a tese de dosimetria da pena. Eu, como professor de Direito por 25 anos, não tenho condição de explicar para um aluno o que é isso que está acontecendo dentro do tribunal nesse momento. Primeiro, o princípio do juízo natural, de que uma pessoa que não tem foro privilegiado não pode ser julgada perante o STF, foi ignorado completamente. As pessoas estão sendo processadas no STF a critério do STF. Segundo, o princípio do juiz inquisitório, que é proibido no Brasil. O juiz não pode iniciar o processo, instruir o processo e julgar o processo, porque isso é uma perseguição. É por isso que existe o Ministério Público, e até me espanta, muitas vezes o Ministério Público Federal não está reclamando do fato de que as atribuições dele foram surrupiadas por ministros do Supremo. Terceiro, o equilíbrio nas decisões. Porque ainda que a decisão seja do Supremo, ele não pode usar aquilo como chicote aos seus adversários. Aliás, a justiça não devia ter adversários. Não é à toa que o símbolo da justiça está com venda, é vendado. A justiça não deve olhar quem são as pessoas que estão sendo julgadas. E no Brasil parece que é só isso que olha. Então nós temos um presidente da República que esteve preso e que hoje é solto e blindado pelo sistema judiciário brasileiro, e um ex-presidente da República que tem todas as pessoas que manifestaram apoio a ele sendo tratadas como se fossem criminosos por antecipação. Que Bolsonaro responda por qualquer coisa que exista contra ele, e eu não vou exercer juízo de valor sobre um julgamento que está em andamento, mas que me preocupa muito.
os sinais que têm sido dados pelo STF me preocupam, porque eu acho que a gente perdeu a noção do que é um julgamento técnico e estamos só na esfera do opinionismo político, em cada um dos últimos julgamentos. Matheus, voltando um pouquinho para Minas, não sei se o senhor viu, mas essa semana o deputado federal Aécio Neves, ele deu uma entrevista no Café com Política, não foi para mim, para outros jornalistas, e ele criticou, fez algumas críticas, até usando palavras dele, não sei se o senhor viu, né? Na hora que perguntaram sobre o senhor, ele falou, conheço pouco esse rapaz, chegou há pouco tempo na política. Não sei se o senhor viu, se isso te incomoda, e ele falou também, criticou o governo Zema. Eu não vi, mas é engraçado porque eu coordenei, por exemplo, o plano de governo de juventude do governador Aécio Neves quando ele foi eleito a primeira vez. Eu fui tesoureiro da campanha do governador Anastasia, quando o governador Anastasia, na sucessão dele, era candidato ao Senado. Eu assinei, inclusive, parte das contas do próprio Aécio Neves. Mas a memória, muitas vezes, é seletiva nessa hora, né? Quando a gente quer desqualificar. Mas é normal. Aécio é uma figura política que submergiu, né? Ninguém mais lembra dele. E ele é uma figura que muitos políticos mineiros preferem se manter longe dele. Eu até não reconheço muitos méritos na administração do Anastasia e de alguns legados do governador Aécio. Não comungo mais com o que ele fez, porque descobri que ele não representava o que eu achava que ele representava nas épocas em que eu escrevi plano de governo para ele, apesar dele não lembrar disso. Mas respeito, é deputado hoje, né? Então tá lá cumprindo o papel dele. E nessa questão, né, do governo, a articulação com a Assembleia é muito importante, principalmente até nesse momento que, né, o Propag precisa passar por algumas etapas importantes. E eu queria a opinião do senhor, assim, o secretário Marcelo Aro, que foi nomeado, né, agora como secretário de governo e que está com essa função de estar lá dentro da Assembleia, é um nome forte para isso? Qual que é a expectativa do senhor que ele consiga, nesse final de governo Zema, aí, fazer o que precisa ser feito? Marcelo é uma figura com 3 características muito úteis para um secretário de governo. Primeiro, ele é muito versado no ambiente político. Ele conhece o ambiente político, conhece cada um dos deputados, sabe o que está acontecendo. Segundo, ele tem uma inteligência política privilegiada, assim, ele tem uma visão do panorama político. Eu falo que ele tem uma capacidade de olhar a floresta, né? Então ele não vê a árvore sozinho, ele vê o conjunto acontecendo. Terceiro, e isso é inegável, as pessoas que convivem com o Marcelo sabem que ele é um homem de compromissos que são cumpridos. Ele é conhecido no ambiente político, por isso, não, qualquer acordo que eu faço com o Marcelo, ele cumpre o acordo. E para esse momento em que a gente tem temas importantes como o Propag, é importante os deputados saberem que o que for discutido com eles é o que vai acontecer, porque isso dá segurança para o parlamentar de atuar. Então acho que é um nome muito adequado para esse momento, e acho que a nossa relação com a Assembleia, ela vem numa escalada de melhora, graças a uma escalada também de perfil de secretários. A gente teve Custódio, Bilac, Igor, Valadares e agora Aro, e as pessoas falam assim, mas não são muitos secretários? Gente, secretário de governo é uma posição absolutamente estafante, porque você tem que conviver o dia inteiro com 77 importantes líderes políticos que são os nossos deputados estaduais e fazem a intermediação do interesse do governo. Então acho que é natural que vai e esgota a pessoa. Mas a gente veio percebendo a cada rodada dessa uma melhora da relação com a Assembleia. É claro que eu acredito isso muito também à figura do presidente Tadeu Martins Leite, que é muito responsável na forma de conduzir a casa, respeita todos, inclusive o governo, e entende que o interesse do mineiro não pode ser colocado atrás de interesses políticos menores. Então, isso mais Marcelo Aro conduzindo com tranquilidade a Secretaria vai nos dar um ano positivo, eu tenho certeza. E essa questão da dívida de Minas do Propag, né, que é um tema que a gente fala já há mais de ano, assim, nos últimos 2 anos, mais intensamente, qual que é a fase agora? É um desafio grande para o governo? O que precisa acontecer ali na Assembleia, em termos de governo federal, para que isso ande de uma forma resumida e clara, que a população entenda, porque é um tema, né, Matheus, assim, difícil, que é difícil, RRF, é Propag. Mas vamos lá, vamos de uma forma bem simples, né? O governo de Minas, por conta de dívidas feitas no passado, o governador Zema não pegou nenhum centavo de dívida, é importante dizer, e já pagou mais de 6 bilhões de reais de dívida do passado. Nós devemos hoje 170 bilhões de reais ao governo federal. O governo federal nos cobra um juro que a gente não dá conta de pagar. Nós só de juro, esse ano, a gente deveria pagar pela regra da dívida, nós devemos pagar 9 bilhões de reais, só de juros. E é impossível fazer esse pagamento. Então, o governo federal, reconhecendo isso, nos propôs uma alternativa. Então, a primeira coisa importante dizer sobre o Propag é uma proposta de renegociação da dívida votada no Congresso e proposta pelo governo federal. Não é uma proposta de Minas, porque as pessoas falam, vocês não conseguiram provar aqui em Minas Gerais? Eu falo, gente, quem propôs foi o PT.
Quem propôs foi o Congresso e o governo federal. Então, na verdade, não teria motivo para a bancada estadual de oposição a nós votar contra essa proposta. Então, acho que isso já facilita a votação. E o que diz essa proposta do governo federal? Que a gente pode ter uma redução dos juros de 75% do valor dos juros, que para nós seria importantíssimo. A gente sairia de 14 bilhões de parcela anual para 6 bilhões e meio de parcela anual, que nós vamos fazer muito sacrifício para pagar, mas estamos prontos para pagar. E para isso a gente precisaria dar algumas coisas para a União e fazer alguns investimentos. Nós estamos prontos para fazer os investimentos em infraestrutura, em saúde e em segurança, que é o que está listado lá na proposta do governo federal. Mas as coisas que a gente tem de dar para o governo federal precisam de autorização da Assembleia. Então, o que muita gente fala, mas vai passar na Assembleia? Gente, é a condição que a União colocou. Ela só aceita reduzir os nossos juros se a gente der para ela 40 bilhões de reais em bens. Então eu tenho que juntar 40 bilhões de reais. E aí, o que depende da Assembleia especificamente? A aprovação das coisas que eu vou dar. Então a Assembleia, para eu dar para a União, a Assembleia tem que dizer, pode dar isso, não pode dar aquilo, pode dar isso aqui. Então o que são as coisas que nós estamos discutindo? Estamos discutindo entregar a CEMIG para o governo federal. Mas para entregar para o governo federal, eu tenho que transformar a CEMIG numa corporação. Não posso entregar desse jeito, porque senão o governo federal teria que pagar 30 bilhões de reais, ele não quer pagar. Então tem que aprovar na Assembleia. Vender a Copasa. O governo federal diz que não tem interesse em receber a Copasa, mas que ele aceita o dinheiro que a Copasa gerar para a gente fazer os investimentos obrigatórios em saúde, educação e segurança que eles estão exigindo, que são investimentos adicionais. Então, Copasa é um assunto importante. Imóveis do governo. Dívidas do governo, dívidas que as pessoas têm com o governo que a gente pode passar para o governo federal, créditos que o governo estadual tem com o governo federal de compensação previdenciária. Então, eu preciso, para cada uma dessas coisas, eu preciso de uma autorização específica da Assembleia dizendo, pode dar a dívida ativa de Minas para o governo federal, pode fazer a compensação previdenciária, pode transferir as empresas, pode transferir esses imóveis que estão aqui. E, obviamente, a Codemig, que também é um ativo importante, que é o Nióbio de Araxá. Então, essas são as coisas que a gente tem que poderiam ser federalizadas. Às vezes me perguntam, Matheus, mas vai federalizar tudo? Eu falei, gente, eu não sei o que a Assembleia vai autorizar, eu preciso federalizar 40 bilhões de reais. Se não chegar em 40, não tem o desconto do juro, se não tiver o desconto do juro, não tem jeito de sair do outro lado. E dá para ter um palpite entre CEMIG, Copasa e Codemig, por exemplo? O senhor acredita que elas vão ser federalizadas, essas três? Acredito que a Copasa, por um interesse público do Estado como um todo, vai ter autorização de privatização, porque a gente precisa ganhar velocidade, os prefeitos estão muito pressionados pela falta de velocidade da Copasa nos municípios. Apesar dela ser bem gerida, ela não está conseguindo fornecer água no volume e tratamento de esgoto no volume que ela precisa, e isso, se ela for privatizada no modelo que a Sabesp em São Paulo foi, ou no modelo que o Rio de Janeiro fez, ou Maceió fez, a gente vai ter sucesso. Então acho que sim, os deputados estão sensíveis, até porque é uma demanda dos prefeitos. Tem 600 cidades de Minas Gerais que são atendidas pela Copasa e que não estão satisfeitas hoje com o serviço que recebem. No caso da CEMIG, a discussão não é a federalização, porque eu acho que essa todo mundo é favorável. A discussão é se eles vão nos autorizar a transformar em corporação. Se eles não autorizarem, é uma discussão muito técnica, mas se eles não autorizarem, se a Assembleia não autorizar, o governo federal não quer o ativo. E a Codemig me parece que não tem dúvida nenhuma que vai ser federalizada. A discussão é quanto? Não preciso federalizar a Codemig inteira. Eu vou federalizar um pedaço para completar os 40 bilhões de reais. Então, cada vez que diminui a autorização para federalizar uma outra coisa, eu acabo me obrigando a entregar mais da Codemig, que é um patrimônio valioso do Estado, que é a nossa mina de nióbio. Eu gostaria de tentar manter para Minas Gerais a maior parte possível da mina. O senhor arriscaria um prazo para isso estar resolvido na Assembleia, por exemplo? Infelizmente, a lei nacional nos dá um prazo. Né? Nós temos até 31 de dezembro para estar com a proposta definitiva aprovada em Brasília. O que significa que, se nós não aprovarmos as leis em Minas Gerais até metade do segundo semestre, nós perdemos o prazo da lei federal. Então, o nosso desafio é de, no máximo, mais 6 meses para estar com todas as leis aprovadas. Elas não estão todas ainda na Assembleia, já estão lá de CEMIG e Copasa, mas até o final de abril nós vamos ter condição de mandar todas as leis para a Assembleia, para que a Assembleia tenha também o tempo dela. Nós tivemos 4 meses para analisar o que a gente ia fazer, que ela tenha no mínimo mais 4 meses para poder também tomar a sua decisão. Para finalizar, porque a gente acho que já passou o nosso tempo combinado, mas é um tema que eu acho importante, né, tá aqui com o senhor falar, é a questão das concessões de rodovias, né, tanto federais, mas na questão dos estaduais. Aí tem essa possibilidade, né, de aumento dos pedágios, de número de pedágios e várias críticas.
um trecho polêmico, é o trecho que liga ali ao aeroporto, perto da cidade administrativa. Essa especificamente vai ser mantida mesmo? Vai ter esses pedágios, quem passa por ali vai passar? Ou algum outro ponto do estado que o senhor gostaria de falar? Cíntia, eu estive na última quinta-feira da semana passada com o ministro Renan Filho, ministro do governo Lula, em Uberaba, para o leilão, para o início de obra de 2002. E o ministro falou uma coisa muito interessante. Ele falou, engraçado, eu não vejo esses políticos que criticam o pedágio mandando dinheiro para reformar a rodovia. Eles acham que a rodovia vai ser reformada com qual dinheiro, se os estados e a União estão quebrados? Palavra do ministro do governo Lula, que é o governo que mais fez concessão de rodovias na história do Brasil. Então, primeira coisa importante dizer para os nossos opositores aqui em Minas, políticos, é o governo deles o que mais faz concessão rodoviária na história do Brasil. O ministro falava de uma rodovia que matou meu pai e minha mãe e meu irmão mais velho em 2 acidentes diferentes. Então, eu perdi meu pai e minha mãe no acidente de carro em 96, na 2002, e perdi meu irmão mais velho num acidente de carro em 88, na 2002. Em qual cidade? Meu irmão morreu entre Campos Altos e Luz, e minha mãe e meu pai morreram entre Araxá e Uberaba, no Trevo de Sacramento. Então, dizerem para mim que reforma de estrada, privatização de estrada, concessão de estrada não é importante, não funciona. Vão ter que arranjar uma outra pessoa que não entende do problema para enganarem. A demagogia de quem quer fazer desvio de pedágio, como se estivesse mandando dinheiro para fazer a obra, porque o que eu peço para esses que estão criticando é que eles mandem o dinheiro para a obra. Reformar o que a gente precisa que seja reformado no vetor norte, que está um caos, porque quem passa ali naquele pequeno trecho entre a cidade administrativa e Confins pode achar que está tudo bem, mas vá para a Serra do Cipó, vá para Prudente de Moraes, para você ver o que é aquele trecho. E aí, aquele trecho demanda investimento de mais de R$1 bilhão. Quem vai fazer? Porque o governo não tem. E aí nós vamos deixar aquelas pessoas sem estrada, vamos deixar as pessoas continuar morrendo nessas estradas. Então, eu não consigo me aquietar com esse tipo de crítica. É demagogia. É porque o sujeito, ele quer falar, você não quer pagar pedágio? É claro que eu não quero pagar pedágio, mas eu quero a estrada com segurança. E entre ter uma estrada boa e segura, pagando um pedágio, ou não ter a segurança, eu tenho certeza pela minha história, que é melhor pagar o pedágio. O pagar o pedágio salva vidas nessa hora. Para eu ter certeza que nós não vamos perder mais gente como a gente perde todos os anos por conta da falta de manutenção das nossas estradas estaduais e federais. Mas dito isso, nós vamos manter o leilão. Não tem por que não fazer. Esse tem pedágio, alguma previsão também? O leilão vai ser feito no meio do ano. Esse pedágio, ele é o pedágio mais barato de Minas Gerais. Valor estimado de R$2 por pórtico. Tem nenhum pedágio no estado mais barato que esse do vetor norte. Ele é o mais barato de todas as capitais do Brasil. Ele é o mais barato de qualquer ligação com o aeroporto. E você me dizer que uma pessoa que está indo para o aeroporto não pode pagar R$8, sendo que quem vai ir para ir de carro, sendo que quem vai de ônibus paga 14, não faz nenhum sentido isso. A pessoa que vai de carro pode pagar os R$8, lembrando que o ônibus não vai pagar, lembrando que quem passa todos os dias não vai pagar o mesmo valor, vai ter desconto de até 50%. Lembrando que nós vamos ter intervenções imediatas para que só haja cobrança de pedágio depois que a gente tiver intervenções em todos os trechos das rodovias. Então, eu tenho muita segurança de que ela é importante, como tenho certeza de que o trecho que nós estamos lançando agora, que é o trecho Ouro Preto, Mariana, Ponte Nova, de duplicação completa. Belo Horizonte a Mariana vai estar ligado de pista dupla de fora a fora. E vamos requalificar completamente a ligação à Zona da Mata, de Mariana até Ponte Nova, que esse trecho também vai a leilão no meio do ano, porque isso é importante para os mineiros que transitam por lá. Não é por uma questão de receber o pedágio, é por uma questão de permitir que as pessoas se desloquem com conforto, reduzam o tempo de viagem, mas que as pessoas não continuem morrendo nas nossas rodovias. Muito obrigada, Matheus Simões, vice-governador de Minas Gerais. Obrigada pela sua atenção. Foi um prazer estar aqui com o senhor. Sempre às ordens, viu? E bom estar com todo mundo que está nos acompanhando. Muito obrigada. Obrigada a você também que nos acompanha aqui. Essa entrevista ela vai estar disponível no canal Tempo, no YouTube e também no portal tempo.com.br, com alguns trechos dela, reportagens, matérias sobre ela. Então, fique conosco e acompanhe também nas redes sociais. Muito obrigada.